Fala nação, primeiro reforço contratado se chama Carrascal e chegará nesse fim de semana para se integrar a esse elenco rubro-negro. Por falar em elenco rubro-negro, nosso sub-20 jogará uma partida, uma preparação importantíssima para essa final contra o Barcelona. Hoje jogaremos contra o Bayer Leverkusen e já eu falo para vocês o horário e onde assistir esse jogão. Lembrando que 4 jogadores do time profissional descerão para poder jogar essa partida importante, né? São eles: Matheus Cunha, goleiro, o Vinha, que está se readaptando ao mundo do futebol após ficar afastado por muito tempo devido a uma lesão grave, o Matheus Gonçalves e também o zagueiro Cleiton. E falando ainda sobre mercado da bola, a Lazio, por meio de um diretor, falou sobre a atualização das negociações entre Flamengo e Tati Castellanos. A princípio, o jogador ficará na Lazio, mas já eu falo para vocês em relação à notícia completa. Essas e outras vocês encontram aqui na sua Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe seu like e se inscreva na Flageral, porque a Flageral ela tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E hoje tem Flamengo versus Bayer Leverkusen às 2h30 da tarde, com transmissão tanto da Cazé TV quanto da Flamengo TV. Galera, essa partida é uma preparação para os dois times, né? O Bayer se preparando para a próxima temporada e o nosso Mengão se preparando para a partida que acontecerá no final de agosto contra o Barcelona pelo Mundial, né? Quem vencer levantará o caneco. E o Flamengo, lembrando, é o atual campeão. Vencemos o Olympiacos. E eu vejo muita gente falando: poxa, mas o Flamengo não está preparado para esse Mundial. Galera, o script foi o mesmo no ano passado. O Flamengo não estava tão bem no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu ser campeão em cima do Olympiacos. Lembrando que o Olympiacos tinha 5 jogadores que já jogavam no time profissional. Então foi um desafio muito grande, superamos e dessa vez superaremos também o Barcelona, se Deus quiser. E essa partida de hoje contra o Bayer Leverkusen, o Flamengo contará com 4 jogadores que fazem parte do elenco profissional. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, o lateral esquerdo Vinha, né, que não está naquele ritmo para jogar como titular no profissional, mas está se preparando, né, mostrando ali para o corpo como se comportar dentro de campo. A gente sabe que o ritmo de jogo acaba sendo perdido depois de muito tempo afastado e o jogador, além de ter tido um problema de ligamento, o jogador também teve uma fratura no local. Então foi uma situação muito mais complicada que a situação do Pedro. Então o Vinha tá voltando devagarinho e vai ser interessante da gente observar esse jogador em campo. Em relação a como será essa partida, serão realmente 90 minutos, mas não serão 2 tempos de 45, e sim 3 tempos de 30 minutos. Galera, independente do resultado, vou trazer para vocês aqui os principais lances desse jogo após a finalização da partida, mais ou menos lá para as 4 horas da tarde, né? Que a partida começará 2h30, deve terminar em torno de 4 horas da tarde. Independente do resultado, tá, galera? Sei que é um desafio quase impossível para a molecada ganhar de um time de elite do futebol alemão, mas faremos o nosso melhor trabalho. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: no gol, goleiro Matheus Cunha, que é do time profissional, o lateral direito Daniel Salles, lateral esquerdo Vinha. Na zaga, o Cleiton ao lado do Iago. Galera, observem o Iago, que é um zagueiro que tem um futuro brilhante pela frente, a princípio, pelo que ele tem feito no time da base, né? Além de ser um grande zagueiro, né? Não peida pra ninguém, não tem aquela historinha de dar risadinha. Ele é cara fechada e parte pra cima quando tem que partir, sempre com lealdade, tá? Além dele também ser um exímio cobrador de faltas. Então, observem aí o Iago, a galera que não tá acostumada a ver o sub-20. Na parte de volante, Fabiano, Lohan, Joshua, Guilherme, o Matheus Gonçalves e no comando de ataque o Pedro Leão. Esses são os 11 que estarão em campo a princípio como titulares e a gente deseja um bom jogo para a molecada e com certeza será uma grande bagagem que esse time levará após essa partida, né? Uma experiência única na vida desses jovens atletas. Meu palpite para esse jogo: 1-0 time do Flamengo. Queria saber o palpite de vocês. Por favor, coloque aqui embaixo do vídeo. Gol do Matheus Gonçalves. É isso. Bom jogo a todos
e que no final das contas os jogadores tenham conseguido ganhar mais experiência para poder enfrentar o Barcelona. E rapaziada, falando sobre o mercado da bola, Flamengo consegue fechar com seu primeiro reforço dessa janela do meio do ano. É um jogador que a gente já queria ter contratado para a Copa do Mundo de Clubes e infelizmente as negociações esfriaram durante ali o período pré-Copa e a gente não conseguiu contar com esse atleta, mas poderemos contar com esse atleta por muito tempo, porque o Carrascal foi contratado pelo Flamengo. O jogador chega nesse fim de semana e poderá ocupar aquela função que pouca gente consegue fazer, que é a função do Arrascaeta. Então, quando o Arrascaeta não tiver condições de jogo, o Carrascal é esse jogador que o Felipe Luiz gostaria de contar e poderá contar para o restante da temporada. Jogador de 27 anos e o Flamengo tinha oferecido um valor de 10 milhões de euros para a contratação dele. O Dínamo não aceitou, né, pedia 14 milhões de euros, mas os clubes chegaram a um denominador comum por 12 milhões de euros de forma parcelada. Então, o jogador vestirá o vermelho e preto, o Flamengo já tinha acertado o salário com o atleta, tempo de contrato, e é um jogador que reforçará esse meio campo do Flamengo, né? Agora o Flamengo vira o foco para um ponta esquerda e também um centroavante, um camisa 9. Jogador que será muito bem-vindo pela nação rubro-negra, jogador que tem qualidade. E o Carrascal, ele começou a sua carreira no Milionários da Colômbia, depois ele teve a primeira experiência na Europa no Sevilha B e pelo Karpat da Ucrânia. Começou a se destacar quando voltou à América do Sul e defendeu o River Plate por 3 temporadas. Foi comprado pelo CSKA de Moscou em 2022 e desde o ano seguinte estava no Dínamo de Moscou. Na última temporada marcou 8 gols, deu 3 assistências em 35 jogos. É isso aí, galera. O jogador é o primeiro reforço dessa janela. Jogador que faz muito bem a função do meio-campo, mas se precisar, ele também joga no meio-campo ali aberto pela esquerda. Jogador de qualidade, o jogador é um driblador e também é um jogador que tem uma visão de jogo que poucos jogadores têm para dar aqueles passes açucarados para o atacante ou para algum ponta chegar com muita qualidade e tranquilidade na área adversária. É isso, seja muito bem-vindo, Carrascal. Será que vai ter aeroflá pro Carrascal? Acho meio difícil, mas com certeza a nação rubro-negra esperará o jogador de braços abertos e apoiará até ele conseguir deslanchar, porque é uma mudança, né? O jogador tem que se adaptar, o manto sagrado pesa muito, né? Ele jogava no Dínamo de Moscou, um clube que não tem tanta cobrança quanto o time rubro-negro, mas ele já jogou também no River Plate, sabe que aqui na América do Sul a pressão é muito grande e no Flamengo não será diferente. Que você arrebente, Carrascal, e que você consiga fazer o que você fez no Dínamo de Moscou, no River Plate, para que a nação seja agraciada com suas belas jogadas. E agora falando a última sobre o mercado da bola, para fechar o vídeo com chave de ouro, dessa vez Tati Castellanos, atacante da Lazio, um jogador que o Flamengo tem interesse de contratar para bater de frente ali com o Pedro em relação à disputa do camisa 9 rubro-negro. O Globo Esporte entrou em contato com o dirigente do clube italiano e ele atualizou a situação da possível vinda do Castellanos para o time rubro-negro. A situação é a seguinte, galera. A Lazio, ela tem um problema de transfer ban. Então, até setembro desse ano, a Lazio não poderá contratar nenhum jogador. Então, eles perdendo esse atleta, fica numa situação complicada, porque eles não podem ir ao mercado para repor. Só que o Flamengo enxerga por outra ótica. O Flamengo, segundo a reportagem do Globo Esporte, enxerga que esse problema do transfer ban é falta de dinheiro no caixa. E o Flamengo pretende fazer uma proposta de mais ou menos 25 milhões de euros. O Flamengo acredita que por esse valor as negociações possam ser abertas. Mas segundo o dirigente da Lazio, que o Globo Esporte entrou em contato, o Ângelo Fabiani, ele revelou que não tem nenhum interesse de vender o atleta e que apenas uma negociação em torno de 35 a 40 milhões de euros, que dá mais ou menos 240 milhões de reais, que a Lazio poderia pensar em negociar esse jogador. Mas, a princípio, eles não querem a venda do atleta por causa do transfer ban e também pelos valores financeiros.
O dirigente revelou que o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial, mas é aquilo, né, galera? Primeiro o clube sonda a staff do atleta, vê o interesse do atleta em vir para o Brasil, e depois faz uma proposta oficial para a Lazio. A verdade é a seguinte, galera. A possibilidade maior é que o Tati Castellanos não venha jogar no rubro-negro, mas se viesse, seria uma excelente contratação, né? Um atacante de muita qualidade, um dos principais jogadores da Lazio. Até por isso que a Lazio não quer negociar o atacante e tem esse problema que eu já revelei para vocês em relação ao transfer ban. Vamos ficar na expectativa. Qualquer atualização sobre esse assunto eu trago para vocês aqui e a gente fica inteirado das últimas sobre o mercado da bola. É isso. Queria muito saber a opinião de vocês sobre essa situação do Tati Castellanos, se a gente precisa realmente ir ao mercado contratar um centroavante ou se vocês enxergam que dar uma chance ao Pedro Leão, que é um jogador que está no sub-20 e está comendo a bola, está fazendo um gol atrás do outro, seria uma boa antes da gente ir ao mercado. A opinião de vocês é importante e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueçam, às 2h30 da tarde, hoje tem Flamengo Sub-20 contra Bayer Leverkusen, com transmissão tanto da Cazé TV quanto da Flamengo TV. É isso, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, tenham um fim de semana, na verdade, abençoado. Até a próxima e saudações.